Boa tarde, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar de um tema muito especial a respeito da nossa eternidade, a respeito da eternidade de cada um de nós que está sendo decidida aqui em vida. E se ela está sendo decidida aqui em vida, significa que temos que preparar muito bem, construir muito bem o nosso destino e o nosso rumo aqui, porque depois que fechar os olhos será decidido e haverá apenas duas mortes: que você morra com Cristo, porque se morrer nos pecados, segue-se o juízo, segue até o juízo. Então o momento está muito crítico, o momento é muito delicado, o momento em que nós devemos nos apegar à cruz. É o momento que devemos ser amigo da cruz. Ser amigo da cruz. Uma hora que é muito crucial. O arrebatamento já está às portas. E precisamos muito bem matar a natureza carnal dentro de nós e nos arrepender bem profundamente. Nos arrepender bem profundamente. Para que o sangue de Jesus possa purificar toda casta de malignidades que nós absorvemos durante todo esse processo de vida que andamos aqui na terra. E o sangue de Jesus é poderoso para purificar. E a caminhada cristã não começa num dia em que você recebe Jesus. É uma sustentação diária, carregando a sua cruz diária, negando o seu si diário e abraçando o arrependimento diário, andando em santidade a todo tempo, andando em justiça a todo tempo, brilhando como estrelas no meio dessa geração pecadora, perversa, e que você tem que ser luz para que possa atraí-los, aqueles que estão nas trevas, para, pelo meio do seu comportamento, pelo meio das suas atitudes de uma vida transformada, eles possam sair daquelas trevas e vir para a luz através do seu comportamento. E foi justamente isso, a falta de comportamento dos cristãos no dia de hoje, que fez com que o mundo se tornasse mais pecaminoso. Porque os cristãos de hoje, que era para representar a luz de Cristo Jesus através das suas vidas, então o mundo já não vê a igreja, não vê os cristãos como modelo mais. Então eles preferem se aprofundar nos desejos, preferem se aprofundar no alcoolismo, preferem se aprofundar nas paixões dos desejos, nas concupiscências da sua carne. Porque quer preencher através do desejo, através do pecado, quer preencher o vazio dentro deles. Porque lembre-se, nós fomos criados para adorar. Na ausência de um, você adora o outro. No vazio de um, quando um está vazio dentro de ti, você preenche do outro. Ou seja, se Deus sai de ti, então vai ficar um vazio. Você nunca vai ficar preenchido. Você foi criado como um vaso. Então, quando você é criado para ser vaso, e se você não tem Deus, então você vai se encher do maligno. Vai se encher de porcaria desse mundo. E então você ficará nas trevas, totalmente acorrentado, sem chances de sair. Mas somente Cristo Jesus pode te libertar. Somente o sangue de Jesus. Se um dia você tomar uma decisão de receber Ele, Ele te arranca das trevas. No dia que você tomar uma decisão, a sua vida muda completamente. E é o momento de receber Cristo Jesus. O momento é de nos apegar à cruz e o sangue.
São momentos críticos, são momentos muito complicados e é o momento de nós receber Cristo Jesus enquanto ainda é dia. Enquanto estamos nessa dispensação da graça, enquanto ela ainda não se fechou, mas um dia ela vai se fechar e está logo aqui na frente, ela vai se fechar. Porque as evidências já estão acontecendo na terra. As evidências de Mateus 24 está a todo vapor, está ocorrendo. Isso significa, povo abençoado, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e que precisamos arrumar nossas vidas, que precisamos tomar o rumo sério das nossas vidas e se apegar à cruz e o sangue, se apegar ao sacrifício que Cristo Jesus pagou naquela cruz. E o sacrifício que Jesus pagou naquela cruz foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício perfeito para nos trazer a redenção, para nos trazer a reconciliação, para nos trazer uma nova vida, para nos trazer esperança e para que agora nós prepara num caminho de segurança. E esse caminho de segurança que é a rocha que nós caminhamos no caminho estreito, que é o Senhor Jesus, é o caminho da santidade, que todos os cristãos têm que trilhar. E é isso que a gente vemos a queda da igreja, porque saíram do padrão do caminho da santidade. E uma vez que a pessoa sai dos caminhos da santidade, vira moradas de demônios, morada de espíritos malignos. Então, vamos trilhar o rumo do caminho estreito. Vamos trilhar o rumo do caminho banhado de sangue. Essa é a nossa edificação espiritual 23. E vamos falar do sacrifício perfeito. Porque a queda do sacerdócio antigo, claro, começou no início com boa diligência, com bom esforço dos sacerdotes, até o momento em que na última dispensação do sacerdócio antigo do Novo Testamento houve a queda. E essa queda aconteceu lá em Malaquias, onde os sacerdotes do povo de Israel estavam oferecendo sacrifícios aleijados. E o primeiro sacrifício, povo abençoado, que foi oferecido e que o Pai exige é uma oferta de sangue para pagar por nossos pecados. Porque somente o sangue é que nos aproxima de Deus. Somente o sangue nos aproxima do Senhor. E o sacerdócio antigo era a sombra da realidade do que é agora. Do que é esse sacerdócio nascido e formado. E que estamos agora. Desse sacerdócio que agora é espiritual e não mais terreno. O sacerdócio que agora o sumo sacerdote é o Senhor Jesus. E é Ele que intercede por nós. É Ele que intercede por nós. Diante do Pai. O Senhor Jesus é o nosso advogado fiel. O Senhor Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. O Senhor Jesus é o sacrifício. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós enxergamos Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, também nós enxergamos o sacrifício. E é através desse sacrifício que nós devemos nos sacrificar nossas vidas, para andar numa vida sacrificial, para andar conforme como Ele andou, se sacrificando e se tornando irrepreensível, oferecendo sacrifícios limpos, sacrifícios perfeitos, sacrifícios sem manchas, sacrifícios inculpáveis, sacrifícios que o Pai exige. É esse sacrifício que o Pai exige de cada um de nós, de cada um dos cristãos. Ele não exige sacrifícios aleijados, sacrifícios sujos, sacrifícios abomináveis, como a igreja do dia presente está fazendo. E esta foi a queda tão profunda da igreja, porque se apartaram da santidade, da justiça, do arrependimento, esqueceram totalmente dos princípios do sangue de Jesus. E isso foi uma queda muito fatal, povo abençoado. Muito fatal. E o que nós podemos entender
a profundidade do sacrifício foi para nos trazer a salvação, foi para nos trazer uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo Jesus. E quando nós observamos ainda, vamos lá para o sacerdócio antigo, o que nós observamos lá é que o sacerdócio antigo, ele tinha que se lavar pelo sangue do animal sacrificado para se apresentar diante do Senhor e para entrar no Santo dos Santos. E ele tinha que se lavar pelo sangue do Cordeiro. Ele tinha que se lavar para se apresentar lá. E se ele se apresentasse em pecado, ele seria morto na hora. Porque o pecado não se aproxima de Deus. O pecado, ele é destruído quando se aproxima da santidade do Senhor. Então o sacerdote oferecia sangue, o sangue do Cordeiro, para que só assim ele possa se apresentar diante do Senhor. Então, aquele sacerdote era uma sombra apenas. Aquele sacerdócio terrestre era uma sombra para a realidade em que nós estamos. Até o momento em que aquele sacerdócio, do decorrer dos anos, dos decorrer das dispensações, eles foram oferecendo sacrifícios imperfeitos, sacrifícios sujos, abomináveis diante do Senhor. E esqueceram que o Senhor é perfeito, que o Senhor é justo. E esqueceram de oferecer sacrifícios bons ao Senhor. E isso foi a queda daquele sacerdote. Foi a queda do povo de Israel. Foi a queda em que Jesus Cristo veio na terra para corrigir isso. Para corrigir isso. E olha que o nível da queda de Malaquias 1, no versículo 8, se aquela queda era muito profunda daqueles sacerdotes de Malaquias, imagine os sacerdotes do templo do Senhor Jesus Cristo, que estava fazendo comércio com essa palavra dentro do templo. Comércio de vender pomba, isso. E o Senhor Jesus ficou indignado e pegou o chicote e expulsou todos, purificando o templo. E lembre-se, o sacrifício é purificação. É purificação. E envolve o sangue. Envolve sangue. E então ele estava matando aqueles animais por matar. E animais imperfeitos, sendo que o Pai não gosta de sacrifícios perfeitos. Não gosta. Ofereça sacrifícios justos e sacrifícios que ele exige. E ele exige sacrifícios de justiça, de obediência. E quando nós observamos lá no tempo do Senhor Jesus, lá naquela dispensação do Senhor Jesus, nós vemos ali a queda do sacerdócio. A queda do que foi um grande marco naquele momento. Mostrando a realidade para esta última geração, que essa geração está imitando as práticas do sacerdócio caído, dos tempos do Senhor Jesus e dos tempos do Antigo Testamento. O cenário se repete, povo abençoado. Nada é novo em cima dessa terra. Nada é novo. Tudo o que está ocorrendo agora já aconteceu em cima dessa terra. Todos os acontecimentos de esfriamento que nós estamos vendo, o esfriamento da fé, o esfriamento do amor, tudo já ocorreu em cima dessa terra. Tudo já ocorreu. Então nós só estamos repetindo. E claro, é um teste final. É um teste final para essa geração. É um teste final para essa geração. Ou ela se prepara para entrar no arrebatamento, ou ela vai toda perecer no inferno. Não tem outro caminho. Estamos agora sentados no centro para acontecer o grande evento da retirada da igreja. O dia irrepreensível. O dia em que agora nós temos que tomar uma decisão e nos fugir daqui através do arrependimento. Então vamos voltar lá para o sacerdócio antigo. Então no sacerdócio antigo eles faziam isso. Era o sacerdócio terrestre, em que eles tinham que oferecer o sangue do animal imolado. Mas nem sempre os sacrifícios de animais não foram
não foram bons o suficiente para purificar totalmente o homem. Era, era, era imperfeito, se possa assim dizer. Porque toda lei tem que se oferecer o sangue. Então a lei dos animais, Cristo Jesus veio para abolir a lei dos animais. A lei dos animais para a nossa purificação. Cristo Jesus aboliu essa lei. E ele cravou lá na cruz. E agora ele é o sacrifício. E vamos lá para Malaquias. Malaquias 1:8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, o coração do Pai de ver os sacerdotes daquela época oferecendo animais coxos, oferecendo animais cegos, oferecendo animais enfermos. Será que o Senhor estava agradando daquele sacerdote? Daquele sacerdote que tinha caído em Malaquias? A dispensação final do Antigo Testamento de se finalizar, porque quando Cristo desceu à terra, iniciou a dispensação da graça, ou seja, terminou uma era do Antigo Testamento. De uma era em que a igreja não compreendeu que os tempos daquela época do Senhor Jesus de fato tinham mudado. Por isso que os sacerdotes, os religiosos daquela época não entenderam o tempo da visitação do Senhor. Não compreenderam o tempo de fato tinha mudado naquela época. Porque se eles tivessem compreendido os tempos daquela dispensação, eles teriam reconhecido o Messias. Eles teriam reconhecido o Cristo Salvador. E somente naquela dispensação, naquele tempo do Senhor Jesus, somente o Pai, pelo Espírito do Senhor, é que estava revelando para aqueles que o Pai realmente estava revelando. Para os pequenos, para os desentendidos, para os pastores daquela época, quando o anjo foi anunciar, para os sábios, aqueles que viram a estrela como um sinal no céu, que viria a salvação para os judeus. Então, somente o Pai revelou pelo Espírito da virtude, o Espírito que está agora atuando na nossa geração, da mesma forma em que os tempos mudaram para a nossa geração. Os tempos de fato estão ocorrendo de uma forma de gravidade muito alta. E os tempos de fato mudou. E o Espírito da virtude e da sabedoria, o Espírito Santo, está revelando aqueles que vão acordar e que vão compreender e que vão se preparar para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é iminente e que precisamos muito bem oferecer sacrifícios justos, se banhar através do sangue de Jesus por meio desse sacrifício, que é perfeito, para que só assim nós possamos se purificar em alto nível, para entrar no arrebatamento da igreja. Então, a porta está aberta diante de nós e diante dessa geração, para todos abraçarem o arrependimento e mudarem as suas vidas. Então, o Pai, voltando aqui em Malaquias 1:8, o coração do Pai de ver o seu sacerdócio, de ver o povo de Israel oferecendo esses animais, isso era violação inimaginável. Aleluia! Isso era povo abençoado, isso era contaminado, isso era desprezível diante do Senhor. Ofereça isso para e ele falou aqui, e o Senhor falou: apresenta ao teu príncipe, ou nas outras traduções, apresenta ao governador. Apresenta isso ao governador. Vê se o governador vai achar bom das ofertas que você oferece. Não vai, povo abençoado. Isso é uma falta de reverência
uma falta de reverência, uma falta de reverência muito grande diante do Senhor, muito grande. Isso é falta de temor, é falta de temor, é falta de temor. E é por isso que nós estamos vendo a queda dessa igreja presente. É por isso que nós estamos vendo a queda do sacerdócio no dia de hoje, em que ele se apresenta de qualquer jeito e se apresenta sem o sangue de Cristo, sem o sangue de Cristo, que é o sacrifício de Jesus, para a purificação, povo abençoado, para a purificação. E se para se apresentar, para ministrar o louvor, para ministrar a palavra, primeiramente tem que se banhar pelo sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro é o arrependimento. Tem que oferecer os sacrifícios limpos, impecáveis diante do Senhor. E o sacrifício agora já não é mais os sacrifícios físicos, que você tinha que pegar a faca e matar o animal e se banhar. O sacrifício agora é você chorar, se humilhar, através do arrependimento e glorificar a Deus através da sua vida. Porque a sua vida é o sacrifício. A sua vida é o sacrifício. E é a sua vida que o Senhor, que o apóstolo Paulo rogou, suplicou, para que ofereça a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Estamos compreendendo? Aleluia. Então vamos lá. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Isso é muito mal, povo abençoado. Isso é uma blasfêmia diante do Senhor. Isso é algo terrível diante do Senhor. Terrível. E isso era o sacerdote. Era o sacerdote da casa. O nível de apostasia, o nível de loucura na cabeça daqueles sacerdotes foi totalmente fatal. A queda dos sacerdotes daquele tempo foi um momento muito terroroso, da forma deles oferecer animais cegos, e sabendo que pelas leis daquela época, ele sabia que para oferecer diante do Senhor tinha que ser sacrifícios perfeitos. E o que nós vemos é que ele estava oferecendo animais cegos, animais aleijados. E isso era algo terrível diante do Senhor. Era algo terrível. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, povo abençoado, observe só. Observe. No Quênia, no país do Quênia, e também em outros países, mas eu quero usar o país do Quênia. O país do Quênia, quando um rapaz ele conhece uma moça, e ele pega essa moça e vai apresentar ela diante dos pais da moça. O rapaz vai apresentar ela diante dos pais da moça. E pede para a família da moça que quer casar com ela e que vai oferecer o dote da noiva. Para casar com a noiva tinha que oferecer dotes. E lá é a lei deles, a lei do casamento deles. Então, o noivo, o rapaz, ele tinha que dar um gado, tinha que dar sacrifícios bons, dotes muito bons, dotes perfeitos. Ou seja, 2 cabeças de gado, 2 cordeiros, algo perfeito, digno de honra, um digno de honra. E quando esse rapaz vem com os animais aleijados, vem com os bois aleijados, vem cegos, defeituosos, cheio de cicatrizes, a família vai se sentir ofendida pelo esse dote do rapaz. Ele não vai aceitar esse dote do rapaz. Isso é uma desonra. É uma desonra. Isso é uma falta de compromisso. Então é esse sacrifício que o pai estava já um nível de juízo para aquele sacerdote. Era algo terrível. E ninguém gosta, povo abençoado. Ninguém gosta. Se for para oferecer sacrifícios tolos, não ofereça. Não faça isso. Não faça isso. Ofereça sacrifícios de obediência. Ofereça sacrifícios justos, limpos, impecáveis. Se apresenta do Senhor com um coração
com coração justo, limpo. Não ofereça sacrifícios injustos, que era o cenário da queda daqueles sacerdotes que estavam oferecendo sacrifícios imperfeitos. Aleluia, glória a Deus. Porque o nível, povo abençoado, o nível do grande evento que vai acontecer na terra, a qualquer momento esse evento pode tomar lugar, que é o arrebatamento da igreja, que é a retirada da igreja, que é o dia em que a igreja irá para o noivo, irá para Jesus Cristo. É o dia em que ela tem que estar no nível de purificação em alto nível, em alto nível. E para isso, no Novo Testamento, nós enxergamos lá o sacrifício de Jesus, e também nós enxergamos também Jesus Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a vida, e só por Ele ninguém entra no céu se não for por Ele, que Ele é o nosso intermediador, o nosso intercessor, o nosso advogado. Então nós precisamos entrar num processo de purificação através da cruz. Deixar os nossos sentimentos de orgulho, deixar os nossos sentimentos de ira, de inveja, tudo lá na cruz. Fazer com que a nossa natureza terrena possa morrer dentro de nós. E fortalecer o Espírito Santo dentro de nós, que atua dentro de nós se nós alimentar. Porque enquanto você se alimentar, preencher das coisas deste mundo, preencher das loucuras deste mundo, preencher dos vícios, dos desejos que te acorrentam desse mundo, então você vai estar espancando o Espírito dentro de ti. Você está fazendo morrer o Espírito dentro de ti. Porque o Espírito é sensível, povo abençoado. O Espírito é sensível. É sensível. Já a carne, ela, se você preencher ela, ela vai se tornar musculosa e vai matar essa natureza do Espírito dentro de ti. Por isso que o apóstolo Paulo falou, nos deu um grande ensino lá em Gálatas. E o próprio Senhor, o nosso mestre, ensinou lá no jardim do Getsemane, de podermos fazer a vontade sempre do Pai, sempre, e não a nossa. Se você seguir essa trilha, seguir esse rumo, seguir esses ingredientes da obediência e negando a si mesmo, você vai estar num processo de alto nível. E claro, temos que manter as nossas vidas bem em repreensibilidades. Muito bem, muito bem. Em Salmos 15, povo abençoado, vamos lá em Salmos 15. Aqui está o título, O Bom Cidadão do Céu. Esse é o sacrifício que o Pai exige de cada um de nós. Primeiramente, que haja a santidade. Que haja a santificação contínua, ininterrupta. E que haja sacrifícios de muita perfeição. E a sua vida é o sacrifício de você oferecer de uma forma aqui que nós vemos no Salmos 15, versículo 2. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. É esses que vão ver a Deus. É esses que praticam a justiça. É esses que têm a verdade no seu coração. É esses que têm Cristo Jesus entronizado na vida deles. É esses, povo abençoado. É esses. É esses. Porque aqui é um salmo muito lindo. É um salmo do capítulo 15, diz assim: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo, no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu direito com usura, nem recebe peitas contra inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Nunca será abalado aquele que pratica as obras da justiça. Nunca, jamais. Aquele que se firma na verdade, não enganando, não trapaceando,
não murmurando, não aceitando o caminho do Senhor de boa vontade e obedecendo a palavra do Senhor. Esse é firme, esse é um bom cidadão do céu. Esse que vai entrar aqui no capítulo 15, aqui no versículo 1, é esse que vai entrar no tabernáculo do Senhor. É esse povo abençoado. E o Espírito Santo, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio nessa missão de arrumar a igreja e preparar a igreja. O Espírito Santo só veio nessa missão de preparar a igreja para o arrebatamento, de poder te purificar das trevas, para poder purificar o seu coração, para poder purificar as impurezas espirituais do seu coração. E foi isso que Cristo Jesus veio nessa missão, de nos trazer o Espírito Santo, de nos trazer o Espírito Santo para preparar um povo para Ele, para preparar um povo para Ele, que Ele chamou neste exato momento. E que pelo sangue de Jesus agora nos trouxe agora a segurança de nós trilhar o caminho da santidade. E se você, e se nós, e que cada um de nós, e que toda essa geração de cristãos obedecer o Senhor em muita diligência e andar no caminho de santidade, então ele vai se manter sempre no caminho da pureza. E para se manter no caminho da pureza é pelo sangue, pessoal. É pelo sangue. É pelo sangue de Cristo Jesus é que você vai se manter uma pessoa íntegra, pura. Aleluia. Glória a Jesus. Então vamos continuando. Então, povo abençoado, observe que os sacrifícios que os sacerdotes antigos estavam fazendo e que nós vemos aqui a queda. Vamos voltar lá para Malaquias 1:8. Malaquias 1:8 diz assim: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis coxa enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Se o príncipe terreno já não vai gostar, imagine o Pai, o Supremo. Imagine o Supremo, povo abençoado, imagine o Supremo. Se nós oferecer sacrifícios de obras mortas, sacrifícios que ele não exige. Isso é uma ofensa muito grande, povo abençoado. E uma ofensa que Jesus veio sem mancha, sem culpa. O Senhor Jesus veio sem engano. Ele veio para ser o sacrifício. E ele endureceu o coração de um povo, o povo dele, o povo amado do povo de Israel. Endureceu o coração deles para nos enxertar na oliveira. Mas lembre-se, não se orgulhe pela a salvação da graça. Você foi enxertado na oliveira. Foi enxertado. Isso significa que agora você tem que agradecer muito ao Senhor e honrar por essa salvação. Porque assim que ele cortou o seu próprio povo amado, ele é capaz de te cortar também. Se você estiver em desobediência e oferecer sacrifícios injustos diante dele. Injustos. Então, pela palavra aqui, povo abençoado, o que nós observamos aqui, que o Cristo Jesus ele veio para ser o sacrifício. Ele veio para mostrar o caminho de como é viver uma vida sacrificial em cima dessa terra. Em cima dessa terra. Negando sempre a nossa vontade. Negando sempre o nosso eu. Fazendo sempre em obediência ao Senhor. E que é esse sacrifício que nós devemos ser. Sem mancha, inculpáveis, irrepreensíveis. É as nossas vidas que tem que ser um exemplo para aqueles que estão de fora. Então é para isso, povo abençoado, que Cristo Jesus foi para aquela cruz. Para nos trazer a reconciliação e para nos trazer agora uma nova esperança. De nos aproximarmos diante do Senhor. De nos aproximarmos diante do Senhor. Por isso que o véu se rasgou. E o véu estava tapado. O véu está tapado. E quem abria o véu e se aproximasse de lá, necessitava do sangue dos bodes, necessitava do sangue dos animais,
do sangue dos cordeiros, do sangue dos cabritos, para se apresentar diante do Senhor. E vimos, povo abençoado, essa queda tão terrível, uma queda tão tremenda daquele sacerdote, e vemos a reconciliação do Senhor para trazer um novo sacerdócio para nós. Porque aquele terreno era uma sombra para o espiritual. E o espiritual agora é muito mais grave, muito mais grave. Envolve muito temor. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a crescer esse temor dentro de nós. Para nos ajudar, povo abençoado, a crescer o temor dentro de nós. Estamos no limiar da eternidade. Estamos a um passo para, com nossos olhos, manifestar a luz de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja, neste exato momento. E para isso, precisamos muito bem arrumar nossas vidas agora, arrumar o nosso coração agora. Porque aqueles que são sábios vai se preparar, mas aqueles que são tolos não vai levar isso em consideração, não vai, e vão continuar levando as suas vidas normalmente. E é aí que a tragédia vem, repentinamente, levando a todos para a destruição, porque rejeitaram a porta de Deus, rejeitaram a graça maravilhosa, rejeitaram de se preparar para este grande evento da retirada da igreja. Então, vamos abraçar essa misericórdia, que esse é o tempo de misericórdia que nós estamos vivendo. É o tempo em que nós temos que oferecer nossas vidas em sacrifícios perfeitos, povo abençoado. Em sacrifícios perfeitos. E o sacrifício agora somos nós. Somos nós. O sacrifício foi abolido. De animais foi abolido. Aqueles rituais foram abolidos. Mas o povo de Israel continua nos rituais. Continua nas leis do Antigo Testamento. Mas se eles crêem no Senhor Jesus, eles serão salvos. E aquilo já está abolido. Isso significa que só no fim de uma era, que um dia o Pai revelará para eles a verdade. E eles serão... E é na tribulação que o Pai vai revelar para eles. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é ainda o sacrifício. Em 1 Pedro 1,19, vamos lá comigo, 1 Pedro 1,19. Vamos para 1 Pedro 1,19. Primeira Pedro 1,19. Mas diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Observe bem. Ele ofereceu o seu sangue imaculado, perfeito. O sangue tinha que ser perfeito. E somente esse sacrifício que agradaria ao Pai. Foi somente com esse sacrifício. Somente com esse sacrifício nos trouxe a justificação. Então, para isso, foi necessário que esse precioso sangue foi capaz de nos libertar, de nos curar, de nos trazer uma nova vida, de nos sarar tanto a nossa alma como a nossa mente. E lembre-se bem que Jesus só vai te trazer os benefícios do sangue no dia em que você receber ele. No dia que você receber ele, no dia que você tomar a decisão, ele vai te oferecer os sacrifícios da bonança, o sangue da bonança. O sangue da mudança vai descer sobre ti e vai te transformar numa nova pessoa.
vai te libertar da onde você está acorrentado agora neste exato momento. Porque foi através desse precioso sangue de Cristo, de um Cordeiro imaculado, que era necessário para ele pagar a dívida, para ele pagar o nosso resgate. Porque a dívida era impagável, somente com morte. E Cristo Jesus pagou a dívida através do seu sangue. Através do seu sangue. Para isso, nós temos que oferecer as nossas ofertas diante do Senhor. Ofertas justas, limpas diante do Senhor. Limpas. Porque agora nesse novo sacerdote que nós estamos, na era da graça, temos que oferecer sacrifícios corretamente. Sacrifícios que é as nossas vidas. E temos que entregar diante do Senhor em culto racional. Culto racional. Um culto agradável. Um culto em que é autêntico aos olhos do Senhor. Autêntico é, povo abençoado, verdadeiro, que é sacrifícios, de vida de sacrificial, carregamento da cruz e negando a si mesmo, e seguindo sempre a Jesus. Porque para isso ele por isso ele veio ao mundo, para se oferecer como sacrifício e nos dizer e nos dar uma grande lição, que devemos ser sacrifícios limpos, sacrifícios perfeitos diante do Senhor. E que tem que crescer dentro de nós as características daqueles que irão subir para o arrebatamento da igreja. Crescer as características de ser íntegro, de ser reverente, de ser submisso. Crescer as características de ser responsável, de ser santo, de ser justo, de ser íntegro, de ser reto, de ser uma pessoa capaz de discernir espiritualmente as coisas que são de Deus e obedecê-las. Obedecer ao Senhor, ser um servo. Essas são as características que você tem que crescer dentro de ti. E essas características que elas vão crescer dentro de ti, porque o Cordeiro foi imolado. O Cordeiro foi morto naquela cruz. E ele é o Cordeiro, povo abençoado. Ele é o Cordeiro. E ele se fez como sacrifício para fazer com que nós sejamos como ele. Para que agora a imagem que nós éramos, a imagem do Senhor Jesus, da semelhança de Deus, pudéssemos agora ser colocada diante de nós e que nós possamos ser gerados através da cruz para assumir essa posição. Assumir a posição da semelhança, da imagem e semelhança do Senhor. Então vamos lá comigo. Hebreus 9:14. Hebreus 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir-te a Deus vivos. Então tudo o que fizemos diante do Senhor agora é consideradas obras vivas. Agora, pela morte do Cordeiro, tudo o que nós fazemos é considerado obras vivas diante do Senhor. Porque quando Adão caiu, quando ele desobedeceu, quando a pureza saiu dele, quando a imagem do diabo, que ele se entronizou a dar autoridade para o diabo, entregou o domínio da terra para o maligno, para a jurisdição do maligno. E então, a partir daquele momento em que ele desobedeceu o Senhor, a partir daquele momento, ele só foi o objetivo e o ciclo de vida dele, todas as obras dele eram mortas. Tudo como fazia era obras mortas. Era obras mortas. Então Cristo Jesus veio para isso,
para apagar nossa consciência de obras mortas. Porque o coração do homem era voltado para a prática do mal. Voltado para a prática do mal. Era uma consciência de obras muito mortas. E foi justamente esse, povo abençoado, que ele se ofereceu como imaculado a Deus. Ou seja, perfeito, irrepreensível. Irrepreensível. E agora o Pai recebe as nossas vidas como sacrifício, porque Ele morreu na cruz. E agora nós podemos oferecer esses sacrifícios vivos para servir o Senhor. Para servir o Senhor. Para servir o Deus vivo. Para servir o Deus vivo. Para servirdes o Deus vivo. Porque agora nós temos acesso de oferecer agora a nossa vida sacrificial agora a Ele. Porque antes nós não tínhamos. Antes nós só agia pela nossa própria vontade. E quando nós estamos na nossa própria vontade, nunca vamos obedecer ao Senhor. Nunca. Enquanto você estiver na sua vontade do seu eu, nunca vai obedecer a Deus completamente. Nunca. Você só vai obedecer a Deus se a tua vontade morrer. Você só vai obedecer a Deus se tua vontade morrer. Se a tua carne morrer. Se o teu ego desaparecer. Porque o sangue de Cristo foi o suficiente. Foi o suficiente para nos salvar. E foi o sangue que me libertou das consciências mortas que eu praticava. Das consciências mortas que eu praticava. E que vivia nesse mundo de escuridão agindo pelos próprios desejos. Agindo pela própria vontade. Acorrentado numa idolatria. E que Deus me resgatou. Através do seu sangue. O sangue que te tirou da agonia do inferno. Do sofrimento eterno no inferno. O sangue que reconciliou. E o sangue que agora deu o direito. Deu o privilégio, na verdade. Não direito, mas privilégio. De agora sermos servos do Senhor. E para oferecer agora. Povo abençoado. Obras vivas diante do Pai. Obras vivas diante do Pai. Evangelizar. Fazer a obra de Deus. Se purificar totalmente. Aleluia. E se preparar. E aí esse primeiro Calvário foi o suficiente, povo abençoado. Foi o suficiente para tudo isso. Foi o suficiente para tirar o domínio da jurisdição do maligno e dar totalmente para o Senhor Jesus. Foi o suficiente para purificar os céus e a terra. Foi o suficiente para nos limpar o nosso coração. Foi o suficiente para nos trazer a redenção. É o suficiente para te purificar. É o suficiente para quebrar todas as obras do diabo na sua vida. O sangue de Jesus é o sangue mais poderoso em cima dessa terra. O sangue que levanta aleijados. O sangue que faz ressuscitar pernas mortas. O sangue que faz dar ressurreição a todos e dar vida a todos aqueles que estão mortos. O sangue de Jesus é o sangue mais poderoso em cima dessa terra. Para o homem, esse sacrifício é o suficiente. É o suficiente para nos salvar. Para nos salvar. E é o sacrifício que nos tirou da condenação eterna. E que aboliu aqueles sacrifícios de animais. Aboliu todos aqueles rituais. E agora somente o sangue do Filho de Deus é o suficiente. Mas o que essa igreja está esperando é o segundo Calvário. Sendo que agora o segundo Calvário, que Jesus ia morrer novamente. Mas agora não pode mais, o Pai não aceita. O Pai não aceita. O Pai não aceita. E por que o Pai não aceita? Porque o Senhor Jesus agora tem defeito. O Senhor Jesus tem cicatrizes. O Senhor Jesus agora tem manchas. Ele não pode mais ir para o Calvário. Ele não pode. Ele não pode ir mais para o Calvário novamente. Ele vem. Mas ele vem para quê? Para em
Hebreus 9, no versículo 28, ele vem, povo abençoado. No versículo 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo uma vez, povo abençoado, por uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, e ele vai vir na segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Somente o que espera por ele, povo abençoado. Somente por os que agarraram a salvação, agarraram o sacrifício perfeito e mudaram as suas vidas. Ele só vai vir para isso. Ele não vai vir pela segunda vez. O sacrifício foi o suficiente, povo abençoado, para trazer nova vida. E no dia que você receber o sangue de Jesus é só uma vez. No dia que você vacilar, no dia que você perder a oportunidade de vender a sua salvação, de se corromper pela sua salvação, será uma vez. Não terá outro sangue. Cristo Jesus só pode morrer uma vez por ti. Ele não pode morrer duas vezes. É apenas uma vez ele pode morrer por ti. E ele só vai morrer por ti a partir do momento que você tomar uma decisão de mudar completamente a sua vida e se arrepender no sangue de Cristo. De ser lavado e santificado no sangue de Cristo. O sangue que comprou sacerdotes para servir o Deus vivo. E o sangue que deu agora o privilégio de nós oferecer sacrifícios vivos, de obras vivas diante do Senhor. De obras vivas. Em Isaías 52, vamos lá. Em Isaías 52, povo abençoado. Nós vemos que Cristo Jesus, vemos que ele não pode vir morrer novamente, porque ele tem manchas. Ele tem manchas, e ele foi danificado, né? Ele foi danificado e nós vemos hoje a igreja nadando no pecado. Nós vemos hoje a igreja na corrupção. Nós vemos a igreja hoje no terrível dia de trevas. E eles estão esperando por segundo Calvário. Eles estão esperando que Cristo venha de novo como um cordeiro. Mas ele não vai vir como cordeiro. Ele não vai vir para morrer novamente. Ele não vai vir. E essa queda profunda que está na igreja, profunda, é que Jesus ele vai vir julgá-los. Porque agora pela ressurreição, agora ele é o juiz. Ele é o juiz. Então ele já tem defeito. Se nós observarmos Isaías 52. Isaías 52, 14 e 15. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mas o de outro qualquer é a sua figura, mais do que qualquer dos outros filhos dos homens. Assim deixará maravilhadas muitas nações. Mas eu quero deixar o foco aqui no 14. E vamos para Isaías 53, que nós vemos aqui a forma que ele estava desfigurado e que ele levou as nossas transgressões e feridos por nós. Feridos. Então ele já tem defeito, ele já tem cicatrizes. Ele está lá no trono do Pai, sentado na direita do Pai. E ele tem cicatrizes, povo abençoado. Ele não pode vir morrer novamente. Ele não pode vir morrer novamente para morrer pelo seu pecado. O primeiro Calvário é o suficiente para trazer a salvação e a purificação. É o sacrifício perfeito que foi o suficiente para limpar os nossos pecados. E nunca imagine que ele vai morrer novamente. Nunca imagine que ele vai vir como um cordeiro. Nunca imagine que ele vai vir novamente para oferecer essa face e alguém bater nele. Não. Ele vem como juiz e para prestar contas do que fizemos com o sangue dele. Se usamos ele para salvação ou usamos ele para nossa própria condenação.
Porque o sangue que está agora na terra atuando, o sangue de Cristo Jesus, purificando a toda a terra, e que já purificou toda a terra, mas purificando um povo para a preparação para o arrebatamento da igreja. Esse sangue tem dois objetivos: para juízo e para a salvação. E se você for sábio, agarre, se prepare bem para a sua salvação, para a nossa salvação. Vamos nos arrepender bem, muito seriamente. Os tempos acabaram. Os tempos já não estão do nosso lado. Estamos totalmente nos acréscimos da graça. Então, Hebreus 7:26. Aleluia. 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 Vamos lá. Hebreus 7:26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então o juízo é esse, povo. Não vamos desprezar o sangue de Jesus. Não vamos praticar os pecados que antes você fazia. Porque todos nós fomos destituídos da glória. Todos nós fomos destituídos da glória, separados eternamente de Deus. Mas Cristo Jesus, ele pagou o resgate pelo seu sacrifício. E para que agora nós possamos tornar pessoas irrepreensíveis. Porque ele era irrepreensível. Esse é o outro nome do Senhor Jesus, a repreensibilidade. E foi justamente isso, para comprar um povo para ele irrepreensível. Para pagar um povo para ele que seria totalmente justo, que seria santo. Aleluia. Porque essa era a vontade do Senhor. Hebreus 7:26. Efésios 1:4. Efésios 1:4. E eu quero encerrar em Efésios, porra. Vamos encerrar em Efésios. Nosso tempo já está bem pouco, mas vamos em Efésios 1:4. Que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Então nós podemos observar que o sacrifício que Jesus Cristo pagou naquela cruz, para se lhe oferecer como sacrifício, e que devemos também nós, cristãos, oferecer a nossa vida como sacrifício, nós temos que se tornar irrepreensíveis e santos, ou seja, tem que estar nessa missão diária, constante, porque o Senhor desde a fundação, esse era o objetivo do Pai, para toda a sua criação, para todos nós, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade. Esse é o objetivo do Pai, para que nós andemos conforme esse mandamento que o Senhor está deixando, que o Senhor nos deixou antes da fundação do mundo, para que nós possamos ser pessoas santas, justas e irrepreensíveis. E se nós observarmos em Efésios 5:27, vamos lá em Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É essa igreja que o Senhor Jesus comprou na cruz. Foi essa igreja que ele comprou na cruz. Ele comprou um povo irrepreensível, ele comprou um povo que vai estar tirando as máculas, tirando a ruga,
tirando qualquer coisa semelhante, impura, aleluia, e que devemos ser irrepreensíveis numa hora tão crítica como essa, de abraçar a misericórdia do Senhor, de abraçar a misericórdia do Senhor. Então, nós temos que estar remidos, limpos pelo sangue de Cristo, limpos pelo sangue desse sacrifício perfeito. Aleluia. Então vamos lá para Colossenses 1:22. O 22 diz assim: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Está vendo a característica que nós devemos nos apresentar? Como irrepreensíveis, santos e inculpáveis. E nós temos que oferecer a nossa vida assim, povo abençoado. Oferecer a nossa vida assim, em irrepreensibilidade. Oferecer diante do Senhor desta forma, que esse é o padrão celestial. Esse é o padrão para entrar no céu. Esse é o padrão celestial, que nós temos que entrar no céu. Que temos que abraçar o sangue de Jesus e ser gerados pelo sangue através dessa forma aqui, para nós entrar no padrão celestial, para que nós possamos ser santificados, para que agora nós possamos ser irrepreensíveis diante do Senhor, para que agora nós possamos ser inculpáveis, sem erro, sem erros, sem totalmente nenhum erro. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 1:8. 1 Coríntios 1:8. Primeira Coríntios 1:8 diz assim: o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia da irrepreensibilidade, no dia do Senhor, no dia das alianças de casamento, no dia do Senhor, no dia em que nós devemos se preparar muito bem as nossas vidas em irrepreensibilidade e até o fim. Isso significa que até lá, nesse dia, nós devemos estar prontos. E devemos estar prontos a qualquer hora, e de não nos preparar, mas estar prontos para o arrebatamento da igreja, para este grande dia. Porque até o dia do Senhor nós temos que confirmar a nossa eleição, o nosso chamado. E o chamado de ser santificado, de ser irrepreensível, de ser uma noiva ruga, maravilhosa, gloriosa, que Cristo Jesus pagou para que você possa obedecer às instruções e ser povo dele, ser parte do povo de Deus, de ser parte daqueles que honraram o sacrifício perfeito. Aleluia! Para que nós cristãos fujam do mal, para que nós sigamos a justiça, para que nós entre em um ato de arrependimento, E porque nós, que pela forma que nós estamos vendo, pelas escrituras, pelos versículos que nós observamos, se nós por conta própria será difícil. Por isso ele vai nos ajudar, se formos sérios. Ele vai nos ajudar e ele vai nos ajudar, povo abençoado, para que nós não falhe nesse caminho. Que ele vai nos ajudar a alcançar essa virtude. Ele vai nos ajudar a alcançar essa virtude.
e que primeiramente a cruz tem que ser a cruz que se devemos deixar nossa velha vida, deixar essa velha vida de pecado, você deixa lá na cruz. É um processo interior para de dentro para fora. É uma característica moral interior, dentro do coração. Aleluia. A igreja que vai entrar no arrebatamento tem que exalar para o exterior, o seu interior para o exterior. E tem que exalar a dignidade, a dignidade. Então, foi isso, povo abençoado. Foi essa queda profunda que a igreja se afundou. Ela perdeu foi a dignidade do seu, ela perdeu a sua dignidade. Perdeu o brilho para os olhos do mundo. O mundo já não enxerga a igreja brilhosa. O mundo enxerga a igreja como eles. Por isso que eles não têm mais um modelo mais aí, mas os modelos para o mundo é os seus próprios desejos, os seus próprios pecados. A faculdade, a academia, esses agora são modelo do mundo para preencher o vazio deles, para preencher o vazio dele. Que a igreja, que era para preencher o vazio do mundo, que pelo Espírito de Deus, a igreja hoje está totalmente morta, totalmente morta. A igreja já não exala mais o que é do seu interior, não exala mais. O que exala é trevas, o que exala é escândalo de corrupção, o que exala é essa corrupção enorme, que eles deixaram de melhorar suas vidas espiritualmente e não tem mais o caminho da santidade. 2 Pedro, aleluia. 2 Pedro, vamos lá em 2 Pedro. Segunda Pedro 3,14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensível e em paz. Então, povo abençoado, esse versículo está nos dizendo para que nós possamos ser achados. O dia do arrebatamento da igreja será um dia que vai te pegar de surpresa. Vai pegar todos os habitantes de surpresa. E a Bíblia diz que será bem repentino, como foi nos tempos de Noé e como foi nos tempos de Ló. Será um dia em que você tem que ser achado pronto, santo, irrepreensível. E que temos que procurar muito bem o que tem dentro de nós. Fazer uma auditoria espiritual muito bem profunda dentro de nós, para que nós sejamos achados prontos para esse dia, para que nós possamos ser achados irrepreensíveis neste dia, para que nós possamos tomar uma decisão muito séria de mudar hoje e procurar muito bem ter um ato de arrependimento profundo, para que nós possamos ser achados imaculados e irrepreensíveis. Para isso nós temos o Espírito Santo, para nos ajudar nessa preparação, de nós arrumar nossas vidas agora. Somente Ele é que vai nos ajudar a sondar os nossos corações e manter nessa linha, nessa prontidão, nessa preparação ininterrupta, perpétua, até o dia do arrebatamento da igreja, que temos que ser achados santos, que temos que ser achados irrepreensíveis diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E isso, povo abençoado, envolve muito esforço. Envolve muito esforço porque é uma coisa que você vai ter que procurar muito bem pela sua alma, o que está te impedindo, o que está te bloqueando, para que você seja achados santos, imaculados, e que se esse dia vai te achar, ou seja, será um dia de surpresa,
Que esse dia você não esteja assistindo futebol, novela. Se você é cristão, que você não esteja no pecado. Aleluia, glória a Deus. E Filipenses 1:10 envolve muito esforço. Em Filipenses 1:10, para que aprovei as coisas excelentes, para que sejais sinceros sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Aleluia. É o que nós observamos agora. Nós estamos sinceros em todo tempo. E lá Salmos 15 diz que para nós andar em sinceridade. E que no caminho do cristão tem que andar sem escândalo algum. E nesse caminho temos que manter a irrepreensibilidade de Cristo. Até o dia de Cristo. Até o dia em que Cristo está te ajudando para se manter numa obra em que você tem que ficar muito firme diante do Senhor. Aleluia. Filipenses 2:14. Vamos para Filipenses 2:14 e diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, povo abençoado, é o dia em que nós devemos estar todo o tempo nessa trilha, de nos tornarmos irrepreensíveis até o dia de Cristo, e de nos tornarmos como estrelas brilhantes, que é através das nossas vidas oferecidas a Deus em sacrifício diário que vamos resplandecer a luz de Cristo, que vamos resplandecer o Evangelho, que vamos resplandecer como estrelas, brilhando no meio de uma geração corrompida e depravada. Você tem que ser um exemplo, tem que haver uma distinção, tem que haver também uma separação, tem que haver uma sabedoria muito enorme da parte de você, de mim, de cada um de nós, para que nós possamos ser achados santos, como nós observamos no versículo anterior. E nesse versículo aqui nós observamos que temos que ser achados irrepreensíveis e sinceros, porque somente os sinceros é que vai entrar no tabernáculo do Senhor. Está escrito em Salmos 15:2. Então nós devemos tomar muito cuidado pela nossa salvação, porque Cristo Jesus pagou um alto preço para nos justificar pelo sangue dele. E que naquele trabalho, no horário do jardim do Getsemane, foi um sacrifício em que ele teve que negar sua própria vontade. E ele falou: Pai, afasta de mim este cálice, que eu faça a tua vontade e não a minha. Aquilo ali é um exemplo, povo abençoado, de obediência, de negar a si mesmo, e tomar a cruz. Porque aquele cálice que Jesus Cristo estava naquela cruz era o cálice do pecado. Era todos os pecados da humanidade. Então, Cristo Jesus pagou um alto preço. E não foi com o evangelho da prosperidade que nós estamos vendo, esse evangelho do dinheiro que está nas igrejas hoje, e que nós vemos esses sacerdotes caídos. Não foi com o evangelho de dinheiro, de dízimo, foi com o evangelho da cruz e do sangue, que nos trouxe a salvação. E o sangue do Cordeiro é que nos trouxe o arrependimento, que agora nós possamos se apresentar diante de Deus vestido com o sangue de Cristo Jesus. E nos mantermos irrepreensibilidades até este grande dia aqui que nós estamos vendo no Filipenses 2:15, de nos acharmos irrepreensíveis diante do Senhor. Irrepreensíveis. Aleluia. E sinceros filhos de Deus. E quem é filho de Deus se santifica. Quem é filho de Deus obedece ao Senhor. Quem é filho do Pai obedece o Pai. E se o Pai exorta o filho é porque o Pai ama o filho. E se o filho anda no meio dessa geração corrompida e perversa, ele tem que brilhar a luz de Deus, através de uma vida transformada pela cruz, através de uma vida abraçada à cruz e o sangue de Cristo Jesus, abraçada ao sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, povo abençoado, vamos para 1 Timóteo 3:10.
Vamos para 1 Timóteo. Timóteo 3:10. Primeiro Timóteo no 3:10 diz assim: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Vocês estão vendo aqui que você tem que ser provado. Você tem que ser o testemunho vivo aqui na terra. Você tem que ser uma pessoa que, para abraçar o sofrimento de Cristo, para carregar as marcas de Cristo Jesus na sua vida, você está passando pela provação. E é pela provação que você vai se tornar um ser irrepreensível. Um ser irrepreensível. E esta é a característica divina do Pai. Essa é a característica semelhante a Cristo Jesus. Para que só assim, nesse caminho aqui, para nós sirvamos a Deus nesta adoração aqui. Nessa adoração que o Pai requer agora. Sacrifícios perfeitos. Sacrifícios que agora nós possamos oferecer às nossas vidas irrepreensíveis. Numa adoração diária. Numa adoração diária. Numa adoração diária. Para nós oferecer sacrifícios vivos diante do Senhor. Vivos. Aleluia. Vivos. Então vamos lá para Hebreus 3:4. Hebreus 3:4. Hebreus 3:4. Porque toda casa é edificada. Só um minuto, só um minuto. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é de Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de se anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, como casa edificada por Cristo, como casas aqui que somos nós, temos que conservar primeiramente a firme confiança, a irrepreensão moral e espiritual. Aleluia. É isso que temos que oferecer ao Senhor para conservarmos as nossas vidas nessa esperança, nesse fundamento, de guardarmos a nossa vida em irrepreensibilidade. Guardar a nossa vida nessa provação que está agora neste exato momento. Aqui manifesta diante de nós a salvação da cruz e do sangue. E que por meio dela nós só vamos tornar irrepreensíveis através, se nós olharmos para o sacrifício e matar o nosso velho eu lá, para que nós possamos se tornarmos irrepreensíveis diante do Senhor. E o que nós podemos observar aqui, povo abençoado, é que essa é a natureza do Senhor. Essa é a natureza do Senhor para trazer a transformação dentro do nosso interior. Dentro do nosso interior tem que ser transformado. Dentro do nosso eu não pode haver nada com mancha, nada defeituoso, nada aleijado, nada. Somente numa firme confiança e numa firmes na confiança e na glória da esperança até o fim. Ou seja, perseverança até o fim, de você sustentar muito bem a sua salvação na cruz e do sangue.
Em Salmos 19, Salmos 19, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhore de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Você está vendo que o maior medo de Davi era para o Senhor guardar ele, para que o Senhor possa proteger ele, para que o Senhor sempre esteja com ele, para que a soberba não possa tomar controle dele, porque a soberba é a causa de todo mal. A soberba, o orgulho, dá luz ao pecado, dá luz ao pecado. E a soberba e o orgulho é a raiz de todas as espécies de malignidades, de mentiras. Tudo é nascido do orgulho. Tudo é nascido do orgulho. Isso é tentáculos. Tentáculos. Porque o orgulho está no... O orgulho é a sua carne. O orgulho está no centro. No centro, que é a sua carne. Por isso que você tem que matar a natureza do orgulho em ti. E de você estar sempre pedindo ao Senhor para quebrar o orgulho. Está sempre pedindo ao Senhor para matar essa natureza. E pedir ao Senhor para guardar dos pecados. Em outras traduções está pecados intencionais. Ou seja, de toda impureza, de toda negligência, de toda falta de compromisso, o Senhor tem que... na verdade, você tem que eliminar isso, você tem que cortar isso, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. E essa é a nossa obrigação de honra, povo abençoado. Essas são as nossas obrigações para nós prestar contas daquele que criou o coração, daquele que criou o seu coração, o meu coração e de todos os que estão aqui na terra e dos que morreram, e os que vão nascer, todos irão prestar contas. O tempo chegou. O tempo é de nós cumprir essa obrigação, de se tornarmos santos, de se tornarmos irrepreensíveis, de abraçar esse sacrifício perfeito. E ele foi o sacrifício perfeito. E somente por ele é que veremos a Deus. Somente pelo caminho estreito, pelo caminho de uma vida oferecida ao Senhor, em sacrifícios bons, agradáveis, e não se conformando com o mundo, não se conformando com o mundo. Então, povo abençoado, o tempo acabou. Essa foi a nossa ministração de hoje na edificação espiritual 23. É a nossa edificação espiritual 23. E muito obrigado pelas vossas participações. E que em breve, em outro momento, nós estaremos aqui. Em outro momento nós vamos para a série 24 da edificação espiritual. Agradeço a sua visita e que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. E todos aqueles que receberam essa ministração, que eu não sou nem digno de nada, que o Senhor cresça que o Senhor cresça e eu diminua, que eu desapareça. É apenas a mensagem do Senhor, dadas pelos mais poderosos profetas do Senhor, a respeito dessa ministração celestial. Claro, eu indico a vocês e comando a vocês para vocês ir no canal do YouTube e pesquisar a repreensibilidade da noiva de Cristo. Vai lá, observe pelo canal e veja essa ministração em perfeita perfeição. Dei ela, mas indo no rumo para trazer a evidências, para trazer a seriedade, para trazer a mobilização, para nós corrermos pela nossa alma. Porque desde a fundação do mundo, esse era o propósito para toda criação que tem que viver em cima dessa terra.
para se tornarem santos e irrepreensíveis em caridade. E muitas vezes tem que ser aprovados pelo Senhor, servos do Senhor, e que agora temos esse direito de oferecermos as nossas vidas em sacrifícios vivos agora, oferecer as nossas vidas para fazer obras vivas diante do Senhor, porque o sangue de Jesus apagou as consciências de obras mortas que antes nós praticávamos. E todos aqueles que quiserem receber o Senhor Jesus, repita essa oração depois de mim e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu entendi o sacrifício perfeito, Senhor, e que nós devemos, Senhor Jesus, trilhar agora as suas pegadas. Hoje, meu Senhor Jesus, hoje eu te recebi no mais poderoso nome de Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida Cordeiro. Me envie o Santo Espírito para me ajudar nessa caminhada a trilhar, Senhor, em santidade, em justiça. Me ajuda, Senhor, a andar em arrependimento diário. Hoje eu te recebi como meu dono, o meu Senhor e o meu Salvador, para me ajudar, para me arrebatar naquele grande dia, porque o Senhor possa se lembrar de minha pessoa. E hoje eu te recebi no mais poderoso nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e me arrependo de todo mal, e que eu quero andar agora em nova vida diária, em transformação contínua, até o arrebatamento, até o dia de Cristo Jesus. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Então, procure o Santo Ministério do Senhor. Se você é de fora, não é do Tocantins, www.aportadocel.org, e procure também procure se inscrever no nosso canal Alertando Tocantins. Se inscreve no nosso canal, acesse lá, assista os nossos vídeos, assista os nossos trabalhos, está tudo lá. E os trabalhos aqui nós estamos anunciando em alto nível para o estado do Tocantins através das mídias, trazendo a sensibilização para eles voltarem para Deus, para se arrepender dos seus pecados. E que cada um de nós, é uma ordem santa do Senhor, para que cada um de nós possa nos arrepender profundamente e ser arrebatado. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Obrigado. Shalom.